Olá, estamos aqui com o autor do livro O Último Negro, Durval Arantes. Seja bem-vindo, Durval. Durval, eu queria começar a nossa entrevista com a seguinte pergunta. Como surgiu a ideia, de onde veio a inspiração para fazer o livro? Bom, o livro O Último Negro nasceu dentro de uma necessidade que eu comecei a sentir a partir de um estímulo recebido através de um post que foi colocado na antiga rede, na mídia social Orkut. Um amigo de infância meu fez um comentário a respeito de alguma coisa que eu havia produzido alguns anos anteriormente. E a partir dali eu tive a percepção de que, na verdade, eu estava negligenciando um talento que me foi dado, até mesmo através dos comentários que eu recebia das minhas professoras do ensino primário, do ginásio, depois na faculdade também. Eu sempre tive comentários favoráveis à maneira a qual eu escrevia, só que eu sempre deixei isso em segundo plano, porque eu sempre foquei em outras prioridades, cuidar dos filhos, vida social e tudo mais, então essa coisa de escrever ficou um pouco sempre negligenciada e colocada no segundo plano. A partir daquele post do meu amigo, que hoje é um jornalista do jornal Estado de São Paulo, eu percebi que, na verdade, eu precisava retomar, reconsiderar e reiniciar essa efervescência, essa volúpia que eu tinha com relação à escrita. E a partir daí as coisas foram acontecendo. Eu comecei a produzir o livro sempre nas madrugadas, de sexta para sábado, de sábado para domingo. E quando eu percebi, o livro já estava ganhando corpo, o enredo já estava ganhando vida própria e a partir daí eu conduzi, felizmente consegui um resultado final que eu considero muito bom. Legal, e quanto tempo durou mais ou menos a produção do enredo? O livro O Último Negro começou a ser escrito por mim no ano de 2007, por volta de dezembro de 2007. Eu me lembro que eu estava entrando num período de férias e eu havia já tomado a decisão de sentar e fazer as pesquisas necessárias na produção do livro. E fui muito feliz porque durante aproximadamente 2 meses, até o reinício das atividades comerciais do ano de 2008, eu já tinha dado um bom andamento na história, na escrita da história, e isso durou mais ou menos até 2009, 2010. Evidentemente, ao longo do processo, eu cheguei a alguns becos sem saídas, né, do enredo, então eu tive que, às vezes, deixar o livro um pouco de lado para que eu pudesse respirar, pudesse sair daquela encruzilhada literária que eu mesmo havia me colocado, enfim. Mas sempre vinham os insights, aí eu fazia a retomada da condução da história, da trama. E seguramente em 2010 eu consegui acabar e finalizar todos os 50 capítulos. Durval, afinal, o livro é romance, ele é uma ficção, ele é aventura, ele é suspense. O que envolve o livro? O que envolve o enredo que você escreveu? O livro ele traz elementos de aventura, de suspense, de thriller, de um pouco de comédia, enfim, na verdade eu consegui uma mistura interessante de gêneros literários num volume só. Então, as pessoas que tiverem a oportunidade de ler e efetivamente obtiverem o livro vão perceber que o livro ele tem uma dinâmica muito interessante, porque ele começa com 4 histórias aparentemente distintas, com 4 pessoas diferentes, e que gradual e lentamente começam a convergir por um ponto em comum, e a partir dali o livro ganha uma outra velocidade, a história ganha uma outra dinâmica, e os fatos começam a se suceder, e cada final de capítulo realmente cria uma expectativa muito grande em relação ao que caminho a trama vai tomar. Então, essa é a proposta que a gente quis dar ao livro e eu acho que o resultado final, como eu disse anteriormente, ficou muito bom. Dentro desse período de 2007 a 2010 que você acabou de falar, quais foram as maiores dificuldades que você encontrou nesses anos para escrever? Eu diria que, por se tratar da minha primeira experiência enquanto autor, a condução lógica da construção da trama e o desenvolvimento do enredo
de uma maneira segura, de uma maneira, digamos, aceitável, levando em consideração que o livro ele se inicia com 4 histórias diferentes, para que a lógica natural das coisas fossem convergendo para um ponto e a partir dali se tornasse uma história única, realmente foi bem desafiador. Em que pese o fato de eu ter tido inspiração, eu não sabia exatamente como eu levaria o livro a ter essa textura, a ter essa visualização literária, mas quando eu comecei a achar o ponto de convergência e quando eu comecei a fazer com que as 4 histórias paralelas se unificassem num ponto único, aí ficou mais fácil a condução do livro. Então, o sequenciamento lógico das histórias, as questões intrínsecas com relação à data, ordem cronológica, enfim, foi realmente desafiador, mas foi ao mesmo tempo muito prazeroso de ter feito. Na sua crítica pessoal da sua obra, o que você acha que O Último Negro traz de inovador em relação às outras obras literárias nesse sentido? Eu entendo que o livro O Último Negro ele traz uma abordagem, digamos assim, um pouco mais, eu não diria agressiva, mas eu diria um pouco mais aventureira, no sentido de trazer personagens de outros países. E eu tive que efetivamente fazer muita pesquisa nesse sentido, para que eu criasse um ambiente fora do país, com a maior fidelidade possível, e que essas nuances de vida fora do país fossem incorporadas dentro da trama. Então, veja você que essa coisa de dar um ar, digamos, globalizado na condução do enredo foi muito interessante. Vale lembrar que o livro tem personagens judeus, personagens índios, japoneses, orientais, mas a intenção principal é que a história ela tenha sempre uma perspectiva e uma experiência e uma leitura da realidade a partir do pragmatismo e das experiências de vida de uma pessoa afrodescendente. Então, os personagens principais e que carregam o enredo são afrodescendentes, mas o livro ele é efetivamente composto de pessoas de todas as etnias. Por exemplo, tem uma índia do Espírito Santo, que é uma parte importante do enredo, ela tem uma participação relevante na condução do enredo e essa é uma das coisas que eu tive a preocupação de fazer um livro que fosse produzido e escrito no Brasil, mas com potencial de ser consumido fora do país por uma pessoa de outro país que queira se interessar um pouco mais sobre a nossa história e sobre o nosso legado cultural. Esse é um dos pontos que eu quis fazer. Então é um livro globalizado e globalizante, O Último Negro. Então você diria que o livro, além de literário, ele também pode ser considerado educativo? Sim, ele é um livro educativo na medida em que ele, até por ser fruto de uma série de pesquisas que foram feitas da história dos negros na África, na América Central, nos Estados Unidos e evidentemente no Brasil, ele é um livro que tem um valor agregado cultural muito intenso, muito dinâmico. Ele tem informações, algumas que eu considero até inéditas, que surpreenderam até mim mesmo no ato da pesquisa para poder criar essa realidade fantástica, né, que foi desenvolvida ao longo desses 50 e poucos capítulos. Então ele traz essa bagagem, ele traz esse viés, eu diria até mesmo pedagógico, na medida em que a cada capítulo você vai se confrontar com informações interessantes, históricas interessantes, dados estatísticos, enfim. Então, isso tudo, evidentemente, dentro de um contexto literário. Então, o livro ele tem essa preocupação de, ao mesmo tempo, ser um livro informativo, ser um livro interessante, ser uma leitura interessante, onde você se emociona, você chora, você ri. Então, eu acho que isso, eu consegui uma química final que eu mesmo, particularmente, achei muito interessante. O livro tem sido bastante impactante antes mesmo do lançamento oficial, né? Como é que você pode explicar isso pra gente?
Veja bem que a minha proposta inicial tem sido a de que o livro ele conseguisse, na verdade, trazer toda essa coisa de inovação. Então eu não queria simplesmente chegar numa editora e dizer, olha, eu quero lançar um livro. Antes de chegar a esse estágio, eu peguei o script do livro, eu peguei toda a produção inicial, ainda de uma forma até um pouco robusta, e levei para as pessoas, críticos literários, jornalistas, enfim, o pessoal que são formadores de opinião, pedagogos, historiadores, e apresentei, olha, eu escrevi esse livro, você pode fazer uma análise e me dar o feedback sobre o conteúdo, o formato, enfim, as propostas do roteiro. As pessoas leram e o feedback que eu recebi de cada um deles foi realmente muito interessante e todos eles me deram digamos, como crítica final o ok, falei, olha, você deve publicar esse livro, porque ele realmente é interessante, ele é diferente, ele tem uma coisa que eu nunca vi em livro nenhum, então você tem que continua que você está no caminho certo. Então eu acho que essa ação de ter primeiro procurado críticos especialistas que pudessem me fazer uma análise crítica, objetiva sobre o livro, foi uma manobra interessante que no final acabou resultando inclusive em um outro tipo de valor agregado ao livro, porque ele foi lido por especialistas antes de ser colocado ao grande público. Muitos perguntam isso. O livro pode ser considerado uma autobiografia sua? O enredo não é uma autobiografia porque, como eu disse anteriormente, trata-se de personagens que têm vida própria, que têm conflitos, dramas pessoais. A única coisa que eu me permiti a ser, digamos, um pouquinho, se não narcisista, que me permitisse ser um pouco, digamos, seguro dentro de um contexto histórico e literário, foi de fazer com que o personagem Marcos, aqueles que lerem vão perceber, eu pegasse alguns elementos de coisas que aconteceram comigo e a partir de uma realidade que eu tinha segurança de informação e que eu conhecesse em profundidade, eu pudesse aí sim construir os outros personagens. Então, a única permissividade que me dei foi fazer com que elementos da minha vida fossem colocados de uma forma até um pouco diferente na evolução, digamos, cronológica da vida do Marcos, um ou dois fatos, mas a partir dali ele tem vida própria, ele tem opinião própria, ele tem uma visão própria de mundo que é totalmente diferente da minha. As pessoas que já leram o livro perceberam que tem um alto valor cultural agregado a ele. Você concorda com essas pessoas ou não? Sim, porque como eu quis dar um tempero, digamos, histórico e conceitual ao livro, eu fiz muita pesquisa, eu pesquisei arquivos, eu li outros livros, eu fui em busca de dados da história, dados, enfim, até mesmo geográficos, para que eu pudesse criar um panorama, um pano de fundo no livro, que além de dar substância e dar, digamos, robustez ao roteiro, também pudesse trazer uma carga informativa muito grande. Então, o livro, a todo momento, ele pontua questões da diáspora africana, de Segunda Guerra Mundial, de eleições nos Estados Unidos, enfim. Ele tem essa proposta de fazer com que um livro de realidade fantástica também se torne um ponto de consulta para universitários, pesquisadores, estudantes, enfim. É um livro que ele tem vários braços dentro de um corpo, ou seja, tem a história principal, a trama principal, o roteiro, e dentro do contexto e do desenvolvimento dessa história existem várias questões sociológicas, antropológicas, e, enfim, sociais que serão de interesse de vários públicos ao mesmo tempo. O Último Negro
pode ser considerado um livro racista? Ele não é um livro racista na medida em que ele é um livro que vai chocar de uma certa maneira, porque isso também foi uma coisa que eu tive a preocupação, porque ele é um livro que foge de estereótipos. Ele foge dessa embalagem, às vezes um pouco perversa, que a literatura oficial sempre desenha, sempre cria, sempre ilustra o negro ou a negra de uma maneira absolutamente secundária, ou de uma maneira subserviente, ou de uma maneira, digamos assim, terceiro e quarto escalão, e não sendo protagonista. O livro O Último Negro coloca o afrodescendente como sujeito e não como objeto do livro. Então a visão crítica que lá é feita, em que pese o comentário de outros personagens que não negros, é uma visão de um mundo a partir da história do negro vista por ele, estudada por ele, contada por ele, sentida por ele ou por ela. Então, não é racista. A diferença que traz é que a perspectiva do livro, ela é eminentemente a partir do ponto de vista de uma pessoa negra. Então não coloca o negro como sendo analisado, coloca o negro ou a negra como sendo analista da realidade ao seu redor. Então não é um livro racista, mas é um livro com uma visão de mundo a partir de nossa perspectiva. É um livro que traz a polêmica desde o título, né? O Último Negro. Por que a preferência por esse nome? Na verdade, a concepção do título do livro, ela não veio de uma forma imediata. Eu já tinha a noção, eu já tinha a estrutura do script, do roteiro na minha cabeça, e a história ela foi sendo desenvolvida meio que naturalmente, mesmo considerando aqueles desafios citados anteriormente. E um dos personagens, por sinal caucasoide, ou seja, branco, europeu, de origem espanhola e italiana, ele é colocado ao longo ele é um universitário, né, que ele tem uma posição um pouco reacionária dentro da universidade, com relação à entrada do pessoal da classe emergente, os negros e mulatos, enfim, que começam a galgar cargos universitários e uma carreira universitária. Então eles vão para uma universidade em que existe uma certa resistência do pessoal mais, digamos, tradicionalista da escola. E esse universitário ele é colocado numa situação de conflito por 2 vezes. E nessas 2 situações de conflito, o lado oponente é uma pessoa negra. Sendo que na segunda oportunidade, durante a evolução desse aparente conflito que ele tem com uma pessoa negra nessa segunda circunstância da vida dele, ele acaba desenvolvendo um diálogo e dentro do diálogo aparece alguma coisa que eu falei, poxa, tive o insight de que aquele poderia ser o título do livro. É lógico que quem quiser entender em detalhes, em profundidade, em que circunstâncias se dão essas nuances do roteiro, fica a recomendação para ler o livro, porque vocês vão entender o porquê desse título tão controverso. E quais são os seus planos? Você pretende dar sequência nessa árdua atividade de escritor romancista ou não? Sim, eu pretendo. Eu tive uma experiência muito prazerosa na produção, na criação e mesmo na publicação desse livro. Foi um desafio, a princípio, um pouco. Afinal, era um universo totalmente novo para mim, né? Não da escrita, porque eu sempre escrevi, mas de você sistematizar a sua escrita, de você colocá-la de uma forma lógica, coerente, consistente, robusta. Foi a primeira vez com começo, meio e fim. Mas eu tive uma experiência muito prazerosa. O feedback mesmo emocional, independente dos resultados do livro junto ao público-alvo, foi muito prazeroso. Então, eu já estou na produção do meu segundo volume, que trata da obra da história de um vampiro negro que já reside no Brasil há um determinado tempo. Em torno da vida desse vampiro, eu vou citar algumas coisas bem interessantes e eu já tenho algumas variáveis que estão sendo colocadas em cima desse segundo enredo que estão se tornando
realmente muito interessantes. Só para citar, em alguma parte dessa segunda obra, existe uma parte que algum personagem vai até o funeral de Nelson Mandela, porque lá ele vai descobrir algumas coisas, depois volta para o Brasil, enfim, essa é apenas uma breve pincelada. E é lógico, eu quero me especializar, me tornar um autor, um escritor que faça desse segmento da afroliteratura uma coisa, digamos, que seja impactante, que tenha formato e conteúdo e que as pessoas efetivamente venham a gostar, independente de serem afrodescendentes ou não. Durval, com tudo isso que você acabou de me falar, eu tenho uma última pergunta para te fazer. Por que as pessoas devem ler o seu livro? O Último Negro, ele, enquanto livro, enquanto produto cultural, ele traz uma proposta interessante de fazer com que o Brasil possa ser analisado historicamente, ainda que seja um livro escrito por um autor negro e que os personagens principais sejam afrodescendentes, que se entenda e se discuta e se debata o Brasil de uma maneira plural. O livro, ele é um livro diverso, ele é um livro até etnicamente diverso e diversificado, porque justamente isso aqui é o Brasil. O Brasil é um país que é feito de imigrantes. Quando os europeus chegaram aqui, já existiam os povos indígenas, e depois vieram os africanos, e depois a onda migratória europeia, e depois os asiáticos, e todo esse caldo cultural forma o que somos hoje. E eu procuro dar essa leitura, dar essa interpretação no desenvolvimento desse roteiro, porque a partir de uma forma diversa, nós poderemos entender o Brasil de uma maneira mais coerente, mais equalitária, porque nós estamos no século XXI e o Brasil vai ter que ter essa leitura e até mesmo esse questionamento étnico que ele carrega em si, nessa tendência que temos de mostrar o Brasil de uma forma única, com uma visão única, para que a partir dessa diversidade a gente se incorpore na aldeia global, no círculo global das nações, de uma maneira diversa e não de uma maneira tendenciosa, querendo demonstrar que no Brasil existe somente apenas um tipo de pessoa. Então, acho que fundamentalmente ao longo dos anos, a grande contribuição do Último Negro vai ser justamente mostrar o Brasil de uma maneira plural. Vale lembrar que o texto em si, ele foi escrito no Brasil, mas para ser lido no mundo inteiro. Se eventualmente o livro for publicado em outras línguas, o pessoal vai ter um entendimento melhor do que é o Brasil. Muito bem, então, acabamos aqui a nossa entrevista com o autor e escritor do livro O Último Negro, Durval Arantes. Muito obrigado pela sua presença, Durval. Pode deixar algum recado aí, algum fã, algum telespectador que se interessou pelo seu livro. Eu agradeço a oportunidade dada aqui, nesse momento, de poder falar sobre esse volume. Espero que aqueles que terem a oportunidade de acessar a obra e poder ler todo o escopo dessa obra, sinto prazer na leitura, enfim, que tenham uma oportunidade de poder consumir um produto literário de bom gosto, de belo conteúdo, alto valor agregado. E aqueles que tiverem a intenção de obter, podem seguir aqui as informações quanto à aquisição desse volume. E cria-se a expectativa para o segundo livro sobre o Vampiro Negro, que já está sendo produzido, e espero que igualmente as pessoas venham a gostar dessa segunda produção da nossa parte. Agradeço ao Gustavo pela oportunidade, agradeço ao Douglas também pela condução da entrevista e um abraço a todos e todas.